Olá, pessoal! Na nossa aula trataremos de grandezas diretamente proporcionais e cálculo de coeficiente de proporcionalidade. O objetivo desse estudo é identificar e compreender a existência do coeficiente de proporcionalidade para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente proporcionais. Para definir o que são grandezas, vamos contar com a colaboração de nossas amigas Ana e Karina. Pode deixar que eu explico. Pelo que me lembro das aulas que já tivemos, grandeza é tudo o que podemos medir ou contar. Isso mesmo, são exemplos de grandezas: o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. E grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra na mesma proporção ou razão. Agora, nossas amigas vão narrar um fato que aconteceu com elas e é um exemplo de aplicação desses conceitos. A vovó vai fazer um bolo para a gente levar no acampamento da escola. Ela me pediu ajuda para comprar os ingredientes. Ela me deu essa receita que estou mostrando para vocês e disse que vai fazer 5 bolos. Quantos ovos eu devo comprar? A vovó também vai fazer os bolos para minha turma, prima. Mas como a minha turma é menor, precisamos só de 3 bolos. Ela pediu para avisar que agora são 8 bolos e para comprar os ovos para todos eles. E agora, Ana, quantos ovos precisamos comprar? Precisamos comprar óleo também. Quantos mililitros de óleo vamos precisar? Precisamos de ovos para 8 bolos. Para cada bolo, preciso de 3 ovos. Então, eu preciso de 8 vezes essa quantidade. 3 vezes 8 é igual a 24 ovos. Legal, pensei diferente, mas achei o mesmo resultado. Somei a quantidade de ovos em uma tabela relacionando-os à quantidade de bolos. Então, as duas primas usaram o mesmo raciocínio para relacionar a quantidade de óleo com a quantidade de bolos. São 8 bolos. Para cada bolo, preciso de 200 mililitros de óleo. Então, eu preciso de 8 vezes essa quantidade. 8 vezes 200 é igual a 1.600 mililitros. Fiz de novo pela tabela, agora relacionando bolo e óleo. Cheguei no mesmo resultado. Se usarmos os valores das tabelas elaboradas por Karina, verificaremos que ao dividirmos a quantidade de ovos pela quantidade de bolos, obteremos um resultado constante. Fiz vários testes e percebi que dava sempre o mesmo resultado. Então, essa só pode ser a constante 3. A razão ou proporção entre os números de ovos e a quantidade de bolos sempre é constante. Para essa constante, dá-se o nome de constante de proporcionalidade. Agora que já descobri a constante dada pela razão entre o número de ovos e a quantidade de bolo, fica fácil fazer o mesmo para a quantidade de óleo. A razão é uma fração em que o numerador é a medida de óleo e o denominador é a quantidade do bolo. Encontrei a constante 200 mililitros. Para descobrir a quantidade Y de ovos para a quantidade X de bolos, pensei novamente na minha tabela. Se para achar a quantidade de ovos eu preciso multiplicar 3 pela quantidade de bolo, então y igual a 3x. Para descobrir a quantidade Z de óleo para a quantidade X de bolo, pensei da mesma forma, então Z é igual a 200x. Concluímos que, quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, existe uma razão tal que y dividido por x é igual a uma constante, a constante de proporcionalidade. Aprendemos com a atividade que a razão entre o número de ovos e a quantidade de bolo é sempre a mesma, ela é constante. Assim, como a medida de óleo e a quantidade de bolo também é constante, podemos usar a constante de proporcionalidade para determinar o número y de ovos que precisamos para fazer x bolos, ou então a medida Z de óleo que precisamos para fazer x bolos. Podemos ainda calcular o número x
de bolos que podemos fazer com Y ovos ou com Z. Para verificar o que foi aprendido, nossas amigas apresentam um desafio para a classe. Vejam. Bolo de cenoura combina com... Cobertura de chocolate. A vovó concordou em fazer a cobertura. Aqui está a receita. Vamos precisar de quantas colheres de achocolatado em pó para todos os bolos? Qual a constante de proporcionalidade? Quantas colheres gastaria para fazer X bolos? E assim, esperamos que vocês tenham entendido os conceitos de grandeza, grandezas diretamente proporcionais e principalmente a constante de proporcionalidade, e que resolvam o desafio proposto. Valeu, pessoal! Até outra ocasião!